A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 3 da Revista de Adultos da CPAD, ministrada pelo Superintendente Márcio Ângelo. A paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais essa pré-aula, né, da nossa EBD Online. Lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Essa lição vai tratar a respeito do ponto culminante, né, do plano eterno de redenção da humanidade. Como o comentarista da lição já diz aqui. Que ponto culminante é esse, não é, irmãos? Que ponto máximo foi esse? É exatamente o título da nossa lição, o envio do Filho pelo Pai, né? O Pai enviou o Filho. E aí, nós vamos contemplar que esse envio do Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós vamos analisar na lição esse envio do Filho como prova de pelo menos duas verdades bíblicas, e se é verdade bíblica é incontestável, né? Primeiro, como a maior prova do amor de Deus, o envio do Filho pelo Pai revela duas grandes verdades que o comentarista da lição ele faz questão de enfatizar nessa terceira aula. Primeiro, como já disse, como a maior expressão do amor de Deus, não é? É o que diz o nosso textuário. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, não é? A vinda de Jesus ela é considerada a maior prova de amor, do amor de Deus o Pai, porque na teologia cristã eu estava dando uma estudada, né, como vocês fazem, e eu achei muito interessante, irmãos, porque é uma demonstração de amor, e a maior demonstração de amor. Deus tem enviado o seu Filho ao mundo. E dando uma pesquisada aqui, novamente, nos manuais de teologia, ele mostrou aqui três motivos básicos, ou principais, para que eu, né, possa entender por que isso foi e é a maior prova de amor de Deus. Ele diz aqui, Grunden, né? Primeiro, pelo custo pessoal infinito. Segundo, pela ausência de mérito em quem recebe. E, em terceiro lugar, pelo propósito do resgate. Então, aqui estão os três pontos principais que eu consegui ver aqui, que explica esse conceito de a maior prova de amor de Deus enviando o seu Filho. Né? Para nós, cristãos, para o cristianismo em si, né? Deus, ele primeiro que o custo, né, desse envio, ele quer dizer que, primeiro, porque Deus não ofereceu algo supérfluo, algo sem valor, não é? Mas ele ofereceu o que ele tinha de mais precioso, seu filho, e o único filho, não é?
nessa entrega está na nossa leitura bíblica em classe, que nós já vamos ler aqui, João 3,16 e 17, 1 João 4, 9 e 10, e depois Gálatas 4, 5, 6 e 7. Nós vamos já ler depois. Eu vou pedir à nossa secretária, irmã Roseli, para nos conduzir em oração, e depois nós continuaremos a nossa meditação nessa pré-aula. Pode ser, irmã Roseli? Pode sim, irmão Marcos, pode ser. Vamos orar então, né? Maravilhoso Deus, querido eterno Pai, estamos diante da Tua presença neste momento para te agradecer por mais esta oportunidade que estamos aqui reunidos para aprender a Tua palavra na Escola Bíblica Online, né? É um privilégio fazer parte desse trabalho, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor venha usar o Teu servo, que vai ministrar a Tua palavra aos nossos corações, que ele seja um canal de bênção para as nossas vidas, assim como tem sido. Tudo nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, nosso texto áureo diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4 e o versículo 9. A nossa verdade prática diz: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. A leitura bíblica em classe, João 3,16 e 17, como acabamos de ver. Primeira carta de João, capítulo 4 e o versículo 9 e 10. E por último, Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João 4 e 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E o último versículo, versículo 6, diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Mas como eu estava dizendo, irmãos, eu achei interessante essa colocação aqui de Grunden, e eu quero passar para vocês, a título de subsídio, sobre os três principais motivos que demonstram que o envio do Filho pelo Pai é a maior prova do amor de Deus. Primeiro, como já disse, o custo infinito, o custo pessoal infinito, né? Ou seja, o custo desse sacrifício, né? Bastaria para mim dizer que foi um sacrifício, né? E não foi um sacrifício qualquer. O custo desse sacrifício foi alto. Para quem? Para Deus, o Pai, né? Ou seja, para o doador.
ele diz aqui, Deus não ofereceu algo sem valor, como já disse, né? Algo supérfluo, algo que não importasse muita coisa. Muito pelo contrário, ele enviou o seu único filho, aquilo que ele tinha de mais precioso, né? Na eternidade com ele. João 3,16, que nós acabamos de ler, enfatiza isso, que Deus deu o seu filho, né? E na perspectiva bíblica aqui, ele diz que o sacrifício de um filho, isso aí basta a gente começar a pensar, por exemplo, no caso de Abraão com Isaac, não é? Oferecer o filho em sacrifício é o limite máximo, ele diz aqui, da dor e da entrega que alguém pode realizar por outro, né? Aquele acontecimento, aquele fato verídico, né, do sacrifício de Isaac, que Abraão estava disposto, né, a oferecer o seu sacrifício. Se não fosse a intervenção do anjo, ele tinha sacrificado o seu filho, né? E ali a gente pode ver, geralmente a gente vê aquilo ali como uma demonstração de fé, né? A própria Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou e disse: agora eu sei que temes a Deus. Então é uma demonstração de temor também, mas é também, além de tudo, uma demonstração de amor a Deus, né? Além da fé, da obediência, mas uma demonstração de amor a Deus, porque Abraão, ele demonstrou ali que ele tinha Deus em primeiro lugar, né? Mas era um custo muito alto para ele aquele sacrifício, primeiro porque vocês sabem, Abraão era estéril, a sua esposa era estéril, né? Ele já teve Isaac já bem avançado em idade, né? E ele tinha outro filho, mas que não era o filho da promessa, né? Deus poderia ter pedido o seu outro filho, não é? Mas Deus pediu exatamente o filho da promessa, porque Deus disse a Abraão, é de Isaac que eu vou fazer grande a tua descendência, em ti serão benditas todas as nações, é através de Isaac. E agora ele pede justamente Isaac, não é? E ele se dispôs a oferecer o seu filho. Além disso, a gente observa também, irmãos, porque isso tem uma sombra, né? É uma sombra do sacrifício de Jesus. Abraão, ele poderia, já que Deus queria o seu filho, ele poderia ter chamado alguns dos seus servos e ordenado que oferecesse lá o seu filho, sem ele ver, sem ele participar, não é? Mas ele mesmo foi, ele nem questionou, na verdade, vocês conhecem a história. A Bíblia diz que quando chegou no pé do monte Moriá, ele deixou lá os seus servos e colocou a lenha no ombro de Isaac, né? Isaac levou a lenha e subiram os dois juntos para oferecer Isaac. Né? É uma demonstração de uma oferta voluntária, um sacrifício voluntário. Né? O amor foi manifestado daquela forma, né? Na disposição de ele sacrificar o seu filho Isaac. Mas também, irmãos, como também uma demonstração de humilhação. Né? Nós vimos rapidamente na primeira aula que a humilhação de Jesus não foi somente na cruz do Calvário, né? E também não foi somente no seu batismo ali, me permitam, se passando
por um pecador, se identificando com os pecadores, com a humanidade pecadora, né? Isso é uma demonstração de humilhação. Mas a humilhação de Jesus já começou antes, na manjedoura, né? Aquele constrangimento que aquele casal passou em ter que colocar o seu bebê recém-nascido, né, numa manjedoura. Mas antes disso, a própria encarnação de Jesus já é uma demonstração de humilhação, né? A Bíblia diz: vocês sabem que ele deixou a sua glória e encarnou, né? Então ele passou pelo cansaço, Gruden diz aqui, e outros, né? E vocês sabem, ele passou pelo cansaço, pela fome, antes de passar pela cruz, não é? A tentação no deserto, foi tentado, ora, um Deus criador de todas as coisas. A Bíblia diz também que tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, passando fome, passando cansaço, sentindo dor, né? Sendo humilhado. A gente vai lembrando, né? Aconteceu uma situação de ele ser expulso de uma cidade, não ser recebido ali em Samaria, e ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Então, a própria encarnação de Jesus, né, já é uma demonstração de humilhação. E isso fala do custo desse envio do Pai pelo Filho, né? O segundo ponto que ele coloca aqui é a condição de quem recebe. Por que que isso é uma demonstração de amor de Deus? A maior demonstração do amor de Deus. Primeiro, por causa do custo desse sacrifício. Segundo, ele coloca aqui pela condição de quem recebe, o receptor, né, que somos nós, o irmão Márcio, porque geralmente a gente demonstra amor, cuidado por quem demonstra também esse amor, esse cuidado por nós, não é? Mas a Bíblia diz aqui que ele, mesmo sem nós merecer, né? Mesmo sem nós merecer, o amor de Deus, ele foi manifestado à humanidade quando ela estava mergulhada na rebeldia, no pecado, né? E o Senhor, mesmo assim, ele nos amou, demonstrou o seu amor por nós, enviando o seu Filho, né? Uma demonstração ali de amor incondicional, como está em Romanos capítulo 5 e o versículo 8, que é uma das referências aqui da nossa lição. Nós vamos já chegar lá, né? O amor incondicional e também sem mérito, né? A prova de amor, ela é considerada porque nós não merecíamos e nem estávamos interessados, não é, irmãos? Nem estávamos interessados em salvação. A Bíblia diz que o mundo até hoje, né, corre desenfreado. Nós passamos por isso, né? Corríamos desenfreados nos nossos pecados e delitos, mas Deus, por sua bondade e misericórdia, nos alcançou. Não pelo nosso mérito, né? Até hoje tem alguém que quer alcançar ou adquirir a salvação através das obras, né? Através dos seus feitos. Jamais vai conseguir, né? E em terceiro e último lugar, irmãos, para nós adentrarmos aqui na questão da nossa lição, é o propósito desse envio do Pai, desse envio do Filho pelo Pai. Ou seja, qual o propósito? Propósito de substituição
e de resgate, não é? Ele tomou o nosso lugar, a Bíblia diz, e nos resgatou. O salmista do Salmo 40, ele diz, aprontando para a nossa salvação, né, ou profetizando a respeito da nossa salvação, ele diz, vocês conhecem, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Né? E eu sempre gosto de meditar sobre isso aqui, irmãos, porque nesse versículo 2 há três pontos ou 3 passos importantes, né? Mas nós não vamos nos deter aqui. O que eu quero é somente dizer que, além de Jesus, ele ter nos tirado do lamaçal do pecado, daquele lago horrível, daquele lugar escorregadio, ele nos colocou num lugar firme e seguro. Ele diz aqui, tirou-me de um charco horrível, de lodo, não é? Mas não nos colocou em qualquer lugar. Ele não apenas nos tirou dali, não nos livrou dali, mas além de ele ter nos tirado, ele nos resgatou e nos colocou em um lugar seguro. Louvado seja o nome de Jesus. Então a vinda de Jesus, ela não foi apenas uma visita, né, para conhecer, para sentir na pele, como eu já ouvi alguém dizer, o que era a humanidade, como era a sua criação, mas foi uma vinda de missão, não é? E essa missão de resgate da humanidade, não é? O pagamento da dívida e também a restauração, não é? Porque também analisando pela ótica do escravo, não é? O escravo que era vendido na feira, no comércio, o escravo era vendido e comprado, é lógico, para servir, não é? Alguém não queria mais aquele escravo, levava ele para vender e ele ia continuar sendo escravo, só ia mudar de dono, só ia mudar de senhor. Mas Jesus foi lá e nos comprou, né? Quebrou as nossas algemas e nos deixou livre. Louvado seja o nome de Jesus. Então, por esses três pontos aqui, né? Jesus ter sido enviado por Deus Pai é sim a maior prova de amor, a maior demonstração de amor. Vendo aqui o resumo de Gruden novamente, ele diz aqui, em resumo, é a maior prova porque o maior doador, que é Deus, o Pai, dando o seu maior tesouro, que é Jesus, o seu Filho, para o menor dos merecedores, que somos nós, os pecadores, né? Todos nós pecadores, a fim de conceder o maior benefício, que é a vida eterna. Mas qual é a outra verdade, irmãos, aqui na nossa lição? Incontestável também, porque é uma verdade bíblica, que o comentarista da lição ele procura enfatizar. Lembrando que nós estamos tratando da doutrina da Santíssima Trindade, não é? Então, em primeiro lugar, ele coloca aqui a verdade de que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus, mas em segundo lugar, ou a segunda verdade que ele coloca aqui, é que o envio do Filho é também uma revelação perfeita
da unidade da Santíssima Trindade, que é isso que nós vamos tratar no terceiro tópico, especificamente, né? Mas ainda no primeiro tópico, nós vamos ver aqui no terceiro subtópico, o envio do Filho e a Trindade, essa revelação que o comentarista ele procura enfatizar aqui nessa lição 3. Haja vista a verdade prática da nossa lição, que eu vou repetir aqui. Ele diz: o envio do Filho revela o amor do Pai, olha aí, e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Então, duas grandes verdades aqui, irmãos, que nós, pelo menos eu, precisamos fixar na nossa mente. A maior demonstração de amor nesse envio do Pai, mas também nesse envio do Pai, do Filho pelo Pai, nós vemos aqui uma revelação de Deus da perfeita unidade da Santíssima Trindade. Amém? Porque esse envio do Pai, está em algum lugar aqui da nossa lição, o pastor Douglas ele diz que é uma das mais sublimes manifestações da unidade da Santíssima Trindade. Por quê? Porque o Pai, nós já vimos isso e vamos ver várias vezes no decorrer dessas lições. Porque o Pai, eu posso até dizer assim, ele não simplesmente, porque tudo isso a gente ouve, não é, irmãos? O Pai, ele simplesmente ele não determinou e não ordenou que o Filho viesse, que o Filho encarnasse, e o Filho, sendo menor do que o Pai, né, teve que vir. E eu ainda já ouvi, eu acredito que vocês também, que nessa ordem do Pai, e o Pai sendo maior do que o Filho, o Espírito Santo não teve nem como intervir, né? Porque o Pai é maior. Isso aí, irmãos, é uma deturpação horrível da verdade bíblica, não é? O Filho, o comentarista diz também, acredito que no livro de apoio, não foi aqui uma atitude isolada, né, do Pai, muito menos eu digo agora, uma atitude autoritária do Pai, não é? O envio do Filho olha, e ele diz aqui: esse envio não é um ato isolado. Antes, enfatizamos, porque ele fala várias vezes sobre isso, e é o que nós vamos ver várias vezes no decorrer dessas lições, como eu acabei de falar. Antes, enfatizamos, faz parte de um desígnio eterno em que o Pai toma a iniciativa, o Pai elabora o plano de salvação, não é? O Filho cumpre a missão redentora voluntariamente e o Espírito Santo efetua a salvação no coração do crente. Então, é por isso que ele diz aqui que nós vemos nesse envio do Filho pelo Pai uma revelação bíblica, uma revelação divina da perfeita unidade da Santíssima Trindade. Mas vamos ver aqui, irmãos, a introdução da nossa lição. Nós temos aqui, como sempre, pelo menos três objetivos específicos da nossa lição, onde a gente desenvolve no primeiro, no segundo e no terceiro tópico, né, respectivamente, os três objetivos. E ele diz aqui que o primeiro objetivo é compreender
que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. O segundo objetivo é reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. Está no segundo tópico, é um ponto muito importante também. Nós entendermos que Deus enviou o seu Filho e Jesus veio no tempo propício, ou no momento exato. E o terceiro objetivo da nossa lição é identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. É aqui que nós vemos a perfeita unidade da Santíssima Trindade, no terceiro tópico da nossa lição. Tem uma sugestão de método aqui. Mas a nossa introdução, irmãos, ele diz aqui o seguinte: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho, é o que nós acabamos de ver nesse terceiro objetivo da nossa lição, né? E que o comentarista está sempre enfatizando, e nós precisamos fixar isso também na nossa mente, essa verdade. No plano eterno de redenção, o Pai envia o Filho vem, lógico, para salvar o mundo, e o Espírito Santo aplica essa salvação. Essa verdade é revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. O nosso primeiro tópico fala do envio do Filho e o amor do Pai. Como nós já dissemos, né, irmãos? Primeiro, o amor incondicional do Pai. O comentarista da lição diz aqui que, com base em 1 de João, capítulo 4, e o versículo 8, que está na nossa leitura bíblica em classe, a partir do versículo 9, mas o versículo 8, se você puder acompanhar aí, porque a nossa leitura bíblica em classe, um trecho da nossa leitura bíblica em classe é 1 de João, capítulo 4 e versículo 9. Mas veja o que diz o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, Deus simplesmente não ama. O amor faz parte da sua essência, né? A natureza de Deus, da sua natureza. Então, ele diz aqui que essa sua essência quer sempre o bem-estar de todos, né? Ao ponto de ele enviar o seu único filho, né? O seu próprio filho, para morrer, para ser sacrificado em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância pela fé no sacrifício de Jesus. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Ele usa aqui uma definição de Wein.
para essa manifestação do amor de Deus, o amor incondicional de Deus, né? É como vocês já bem sabem. Nós não valíamos nada, eu digo no geral, tá, irmãos, a humanidade. Não valíamos nada, mesmo assim o Senhor, por seu amor, enviou o seu Filho ao mundo. Ele diz aqui que isso ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano, jamais, como já vimos, né? Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou o seu Filho, João 3:17, também que está na nossa leitura bíblica em classe. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse amor alcança toda a humanidade e incondicionalmente, né? É um amor plenamente gracioso, ele diz aqui sacrificial ou sacrificial, tanto faz, e absoluto. O segundo ponto do segundo tópico, ele fala da iniciativa soberana de Deus. Vocês sabem que o plano de salvação não foi um plano emergencial, como se diz, não é? O homem caiu, pecou, e agora? E aí Deus enviou Jesus, Jesus se voluntariou e veio para resgatar a humanidade. Não. A Bíblia nos mostra que o plano de salvação, ele foi elaborado ou estava pronto, preparado desde antes da fundação do mundo, né? Antes de qualquer criação, o plano de salvação da humanidade já tinha sido elaborado por Deus. Apocalipse fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, não é? Então, Deus não foi pego de surpresa. Vocês sabem disso. Desde a eternidade, antes da queda do Éden, Deus traçou um plano de redenção, e esse plano de redenção foi traçado justamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa do seu Filho, Jesus. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. E ele mostra aqui várias referências bíblicas que comprova isso. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. E aí ele repete aqui João, 1 de João, capítulo... Na verdade, irmãos, todo esse capítulo 4 de 1 João é uma demonstração desse amor incondicional de Deus, demonstrado no plano de salvação, né? E agora ele coloca aqui o versículo 10, não em quem tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Veja que ele enviou o seu Filho não como um sacrifício de louvor e de adoração, né? Mas como um sacrifício de propiciação pelos nossos pecados. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída, por iniciativa própria, não é? E pelo seu amor, demonstração do seu amor. O terceiro subtópico do primeiro tópico, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, ele diz aqui, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Deus não só enviou o seu Filho como um mensageiro, como enviou outros, né?
É claro que ele veio também como profeta, como mensageiro, trazer o evangelho de salvação. Mas não somente como isso. Quando o comentarista diz aqui que a ideia aqui não é de mensageiro simplesmente, é de uma doação, podemos dizer assim, de um presente que nós ganhamos sem merecer. Em seu amor soberano, olha aí, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, como nós dissemos também no início, né? O seu Filho unigênito, e para que vivêssemos por ele. Ele diz aqui ainda, irmãos, para nós avançarmos para o segundo tópico, que a distinção observada é funcional, relacionada ao plano de salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. Isso não quer dizer que o Filho é menor do que o Pai, é inferior ao Pai. O Filho é igual ao Pai, né? O Filho é igual ao Pai. Mas nessa função, ele se sujeitou, se submeteu ao Pai e veio voluntariamente para morrer, encarnando para morrer pelos nossos pecados. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus triuno que resplandece em toda a história da salvação. Ou seja, irmãos, ele quer dizer que aqui, embora em algum momento Jesus, na sua oração, o que foi que Jesus disse? Pai, com relação à vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Mas isso como na sua humanidade, né? Na sua humanidade, mas na sua essência divina, na sua divindade, ele diz que, o comentarista da lição, ele diz aqui, e isso é uma verdade, que a vontade do Pai é a mesma do Filho, é a mesma do Espírito Santo, porque eles são de uma única natureza, né? Eles é uma única essência. Deus, ele é único. Então, da mesma forma que o Filho pensa, o Pai pensa, o Espírito Santo também pensa. Por isso que não tem como haver discordância entre eles. Não é que eles concordem. Vamos fazer assim? Você acha que assim dá certo? Ou como é que você acha que nós devemos fazer? Não, eles pensam da mesma maneira. Como um pensa, o outro pensa. Então, é uma unidade absoluta, como diz aqui o comentarista da lição. É por isso que é uma unidade absoluta, porque eles pensam igual. Não é que um pensa diferente, mas eles acabam concordando sempre. Não, é porque da mesma forma que o Pai pensa, o Filho pensa, o Espírito Santo também pensa. Repetindo aqui, o envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus triuno, tá vendo? Que resplandece em toda a história da salvação. O amor de Deus Pai é o mesmo amor de Deus Filho, é o mesmo amor do Deus, o Espírito Santo. Segundo tópico da nossa lição, fala da plenitude dos tempos. O Filho e a plenitude dos tempos. O primeiro ponto, ele diz aqui a preparação histórica e religiosa. O segundo ponto, o Filho nascido sob a lei. E o terceiro, a adoção de filhos. Com relação à plenitude dos tempos, irmãos, eu acredito que basta observar e lembrar de que, quando nós olhamos, por isso que ele coloca aqui a preparação histórica e religiosa também. Mas, no sentido histórico, basta nós analisarmos
a época em que Jesus veio e ver que, por exemplo, as estradas romanas para as principais cidades, as principais regiões onde o comércio se desenvolvia, onde havia um maior fluxo de pessoas de todos os lugares, de todas as nações, o Império, na época, o Império Romano, né, construiu estradas para esses, ligando essas cidades, ligando esses lugares, muitas delas portos marítimos, né? E isso facilitou a comunicação. Isso facilitou a comunicação. O próprio grego, o grego koiné, o comentarista ele coloca isso aqui. A cultura grega, estou lendo aqui, unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita até mesmo do Novo Testamento, ele coloca aqui, em uma língua conhecida e popular. Não foi o grego clássico, o grego erudito, né? Mas foi a língua popular que o povo falava ali no comércio, no dia a dia, na rua, não é? Já a preparação religiosa, ele coloca aqui no judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a perspectiva messiânica estava bem elevada, ou seja, o povo estava esperando, estava aguardando naquele momento a chegada do Messias prometido por Deus, né? E aí Jesus veio, embora, como ele diz aqui o comentarista da lição, embora eles rejeitaram, mas o Messias que eles tanto esperavam, chegou, veio, né? Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Isso fala da plenitude dos tempos. Até domingo nós podemos desenvolver melhor essa questão da plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo certo, no tempo exato. Ele nunca chega atrasado, nunca tarda, não é? Eu lembro agora de algumas orações do salmista, o salmista ele orando em vários salmos, vocês conhecem. Apressa-te em me livrar, apressa-te em me socorrer, mas Jesus, ele chega no tempo certo, no momento certo. O filho nascido sobre a lei. Eu vou ler aqui também, irmãos, rapidamente, para nós não cansarmos vocês. A expressão nascido da mulher reafirma que Cristo assumiu a natureza humana, como está lá em Hebreus capítulo 2 e 14, Filipenses também, 2 e 7 e 8. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, como nós já dissemos também no início, né? Passou fome, sentiu frio, sede, cansaço, não é? Por fim, a morte. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado, né? A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Essa é a diferença de Jesus, de Cristo, na sua encarnação para a humanidade, né? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ele diz aqui, exceto sem pecado. Mas tudo que diz respeito à natureza humana, ele experimentou, não é? Cumpriu-se assim a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, demonstrando que a sua vinda foi obra soberana de Deus. O terceiro tópico, o terceiro ponto do segundo tópico, irmãos, a adoção de filho. A obra do filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. De novo, rapidamente, lembrando do que nós vimos no Salmo 40 e o verso 2. Né? Ele não somente nos libertou
nos tirou daquela situação, mas agora o comentarista diz aqui que ele, além disso, ele nos adotou como filhos. Além de ter nos tirado do mercado de escravo, não para continuar servindo como escravo, mas agora nos adotou como filhos, né? Glória a Jesus. Cristo é o único Filho de Deus por natureza, e os crentes tornam-se filhos por adoção. João capítulo 1, versículo 12 e 13, né? Ele diz isso. Nós somos filhos por adoção. Na sua primeira carta também ele diz: agora somos filhos de Deus. Agora, né? Depois da nossa regeneração, do novo nascimento, agora nós somos filhos de Deus. Mas Jesus, o Filho de Deus, não. Ele é filho desde a eternidade com o Pai, não é? Nós que somos agora, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele sempre foi. É o Filho eterno de Deus, né? A prática da adoção não fazia parte no sistema legal judaico. Isso é muito importante também, irmãos. Mas fazia parte do sistema entre os gentios, né? Mas Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano de salvação que os salvos fossem adotados como filhos, inserido nesse plano de salvação. O espírito de adoção, ele diz aqui, habita os salvos e nos habilita a clamarmos Abba Pai. Esse termo aramaico, Abba Papai, empregado na interação entre filho e pai, indica respeito e também confiança. Mas também, o comentarista não coloca aqui, mas fala muito também da nossa herdade, da nossa herança, né? A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com ele, não é verdade? Nós não somos... não fomos simplesmente adotados para receber a provisão diária, a provisão necessária, mas tudo que o filho, por natureza, tem, nós herdamos juntamente com ele. Haja vista Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também dizer que, como ele é, nós o veremos. Não é verdade, irmãos? Como ele é, nós o veremos. Por quê? Nós o veremos como ele é. Porque seremos semelhantes a ele. Nós receberemos um corpo glorioso, transformado, assim como Cristo recebeu. Mesmo não tendo pecado, mas como ele se humanizou, como ele encarnou, agora ele tem um corpo, o seu corpo foi glorificado e nosso corpo também será glorificado. Os nossos olhos serão semelhantes aos olhos dele. Por isso que nós o veremos como ele é. Louvado seja o nome de Jesus. Então, por isso também que nós somos co-herdeiros com ele, porque o que ele herdou, o que ele ganhou, ele já tinha desde a eternidade, né? Mas o que ele recebeu de volta, nós seremos participantes. Louvado seja o nome de Jesus, porque agora nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com ele. Vamos avançar aqui. O terceiro tópico da nossa lição, para a gente encerrar, a Trindade no plano da salvação. A vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai, mas voluntariamente, não obrigado, né? Não foi uma imposição do Pai, vocês sabem disso, mas é bom a gente enfatizar. Ele diz aqui, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas que tenha a vida eterna. E ele diz aqui que a obediência de Jesus
ela é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Nas próximas lições, irmãos, nós vamos ver com mais detalhe essa questão da submissão de Jesus ao Pai, que não quer dizer, como nós falamos rapidamente no início, mas é um ponto muito importante também para nós defendermos, se é que precisa de defesa, da doutrina da Trindade. Porque é muito colocado aí em algumas heresias que o filho ele é menor do que o pai, ele é submisso ao pai, e se ele é submisso ao pai, ele não é Deus. Ele é uma criatura, ele foi criado. E aí se apegam justamente a versículos como esse, que fala da obediência do filho ao pai, dando a entender que ele é inferior. Mas obedecer não quer dizer que eu sou inferior àquele que eu me sujeito, que eu me comprometo a obedecer, não é? É como a relação de um casal, né? de marido e mulher, né? O fato de a Bíblia, é a Bíblia quem diz, né, que a mulher deve se sujeitar ao marido, mas isso não quer dizer que a mulher é inferior ao marido, né, que a mulher é inferior ao homem. Não é isso que a Bíblia nos mostra, né? Nós somos, o homem e mulher tem a mesma natureza, é a mesma natureza, são iguais ali. E até quando se trata de casal, né, a Bíblia diz que são dois numa só carne. Então, quando a mulher se sujeita ao marido, quando a mulher obedece ao marido, isso não quer dizer que ela é inferior a ele, né? Dá problema quando principalmente o homem pensa dessa forma, né? Então, o fato de Jesus obedecer ao Pai, isso não quer dizer que ele seja inferior ao Pai, que ele seja menor do que o Pai, né? Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária da sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por meio da sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E ele diz aqui que em Cristo nós vemos a expressão sublime da obediência, mas também do amor e da unidade perfeita da Trindade. O segundo ponto do terceiro tópico da nossa lição, irmãos, estamos já concluindo. A mediação exclusiva do Filho. É quando a Bíblia diz que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens, né? Ele disse, o comentarista da lição cita aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, né? Basta só repetir a expressão do próprio Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Essa mediação, por isso que ele coloca aqui, é exclusiva do Filho. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Esse acesso, glória a Jesus, esse acesso é exclusivo porque ele é a revelação plena do Pai e o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário.
Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho na fé, né? Na aceitação do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele diz aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Terceiro ponto do terceiro tópico, a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. Começa pelo convencimento, né? O trabalho do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, no plano de salvação, ou na aplicação da salvação, começa pelo convencimento, né? É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o comentarista da lição diz aqui, chamado de Consolador, o Espírito da Verdade foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo, olha aí, do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva, não é? E assegura a perseverança dos crentes. O que seria de nós, irmãos, ou da execução do plano de salvação se não houvesse a terceira pessoa da Trindade, não é? Se não fosse o Espírito Santo, esse é o papel dele. Então, de nada, me permitam a colocação, a expressão, mas de nada valeria todo esse sacrifício de Jesus se não houvesse o Deus Espírito Santo para aplicar essa salvação conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Então ele diz aqui que é o Espírito Santo. Desse modo, a salvação ocorre unicamente, ou melhor, opera a santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando, olha aí, sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus Trino. Finalizamos aqui, irmãos. A gente tem algumas anotações, mas acaba divagando e por isso que eu tô lendo aqui para nós não passarmos muito mais do horário que já passamos. A conclusão diz assim: o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Santíssima Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando o seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção, e o Espírito Santo, por sua vez, em sua atuação eficaz, ele diz aqui, aplica essa salvação, como nós já dissemos, no coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece a nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus Trino que nos salvou. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.